Olá, é domingo e você confere agora alguns assuntos da semana na nossa edição especial. Vamos ver que muitos hospitais brasileiros estão descumprindo a lei que permite que gestantes levem acompanhantes para as unidades de saúde. Fortaleza continua enfrentando o grave problema de abastecimento no banco de leite humano. Cresce o número de famílias de detentos beneficiadas pelo auxílio reclusão. Vamos entender por que a carreira militar continua sendo atrativa para muitos jovens brasileiros. E veremos ainda que a tradição da queima de Judas engorda o bolso de muita gente que aproveita a época para investir na fabricação dos bonecos de pano. Bom dia para você, eu sou Richel Martins. Quem está com alguma pendência com a Justiça Eleitoral tem a chance de resolver o problema sem precisar se deslocar para longe de casa. É que as unidades móveis do TRE estão rodando a cidade levando serviços à população. Esta semana foi a vez do bairro Vila União. Vamos ver. Mais de 1,5 milhão de pessoas estavam aptas a votar na última eleição no ano passado. Isso quer dizer que todas estavam com seus documentos regularizados, assim como Dona Isabel. Mas se a eleição fosse hoje, ela não teria o título de eleitor. Depois que eu votei, aí perdi meu título. Vou tirar a segunda via. Por isso, ela estava resolvendo sua situação no próprio bairro, Vila União, em Fortaleza, através de uma unidade móvel do Tribunal Regional Eleitoral. Desde o dia 11 deste mês, 2 veículos estão no bairro. Eu passei e vi, achei legal e vim fazer. O ambiente da unidade móvel é este aqui. Não deixa nada a desejar de um prédio normal. Porém, quem quiser vir até aqui precisa trazer documento oficial com foto, comprovante de residência, original e a cópia, e poderá fazer qualquer um dos serviços. Nós fazemos as 4 operações, que é o alistamento, a revisão, a segunda via, a transferência eleitoral. Também consulta para saber como é que está a situação, certidão de quitação também. Apesar de ter saído do Vila União, a unidade móvel continuará rodando a cidade. Amanhã, quinta-feira e sexta-feira estaremos próximo à Lagoa do Opaia. A escola de apoio será a escola Jorge Brown. Muitos hospitais do Sistema Único de Saúde em todo o país estão descumprindo a lei federal que garante às gestantes o direito de levar um acompanhante, seja homem ou mulher, para prestar apoio antes, durante e após o parto. Veja só. Embora esse direito seja garantido por lei federal, a maioria das gestantes ouvidas por levantamento da Rede Cegonha, programa do Ministério da Saúde, relatou que não teve direito ao acompanhante na hora do parto. Essa é uma realidade em todo o Brasil. Na realidade, existe de fato alguns motivos que dificultam a aplicação da lei, mas a grande maioria das vezes é por uma desculpa no sentido de aceitar o acompanhante. De acordo com dados da ouvidoria, 64% das 54 mil mulheres ouvidas entre maio e outubro de 2012 não tiveram direito a acompanhante. Apenas 15% delas relataram não conhecer esse direito. Os dados demonstram que, apesar de ter entrado em vigor em 2005, a Lei 11.108, que determina que a gestante pode levar um acompanhante de sua livre e espontânea vontade, as próprias unidades de saúde não permitem a entrada. Mas é bem diferente aqui no Hospital Gonzaguinha de Messejana. Aqui, o parto é humanizado e toda gestante, se quiser, tem um acompanhante. O acompanhante é de livre escolha da gestante, então ela já traz esse acompanhante dela de casa, né? E aí pode ser do sexo feminino, do sexo masculino. É o caso de Sulene, que aguarda o primeiro filho e pode nascer a qualquer hora. E a mãe está ali do lado. A gente se sente mais segura, né? Porque nessa hora bate um medo, um nervosismo, então é bom ter uma pessoa acompanhando. Patrícia acabou de dar à luz ao 3º filho, mas este foi o primeiro a ter o acompanhamento do pai. E ela conta como a experiência foi positiva. Eu estava assim me sentindo só, né? Eu vi as outras tudo com acompanhante, eu ainda estava sozinha. Aí quando ele chegou, 8h45 mais ou menos, eu ainda estava sofrendo para ter ele. Aí quando ele chegou 9h, 9h03 eu tive ele. Eu achei muito interessante, porque o pai devia ter essa disponibilidade de ter um acompanhamento com a esposa, né? Passar mais segurança para ela, não só em casa, mas também no hospital, né?
A situação do banco de leite em Fortaleza está crítica. A demanda diária passou de 2,5 litros para 4 litros. E com o número de doadoras insuficiente, o estoque está praticamente zerado. Um grande risco para os bebês prematuros. Este é o estoque atual de leite materno liberado, que deveria alimentar os bebês internados na UTI neonatal do Hospital Albert Sabin, no Ceará. Ele está zerado. No outro freezer, do leite ainda não liberado, a condição é melhor, mas a maior parte vem de outros bancos de leite do estado. Nós estamos com crianças consumindo 40 ml, 45, 38 ml, enquanto a gente tem só... Ontem ficaram três vidros na geladeira para fracionar para hoje, para essas crianças. Então, a situação é desesperadora. Atualmente, a unidade conta com 20 recém-nascidos prematuros, que precisam de leite humano para sobreviver. Algumas mães, no entanto, têm dificuldade na produção e amamentação, dependendo das doações voluntárias. O leite materno, ele além de alimento, ele é algo que leva ao bebê outros benefícios, né? Entre eles, principalmente, o da imunidade. Esse bebê que está lá na UTI neonatal, no berçário de médio risco, ele tende a ser alimentado por uma fórmula, um leite industrializado, né? E o ideal é que seja leite materno. Essas mulheres estão com os filhos internados no hospital. Elas fazem a retirada do leite para os seus bebês e doam o excedente para os que precisam. Depois que eu cheguei aqui, eu me sensibilizei com muitas mães, né, que tem o sofrimento da sua filha não poder amamentar porque não tem leite, porque a mãe não pode dar o leite, né. Já dei 2 vidrinhos de leite já hoje, porque o meu não estava conseguindo mamar, mas agora eu estou tirando para dar a ele. A taxa de mortalidade infantil no estado diminui à medida que o aleitamento materno aumenta. Há cerca de 15 anos, essa taxa era de 32 por 1.000 nascidos vivos, percentual reduzido para 13% graças às campanhas realizadas. No Brasil, o Ceará teve a redução mais significativa. Ao atingir níveis melhores de amamentação, nós melhoramos também, controlamos melhor a mortalidade infantil. Para doar é simples. As mães em boas condições de saúde só precisam telefonar para o número 0800 280 4169. A ligação é gratuita e a coleta é feita em domicílio. Depois de retirado e guardado em recipiente estéril, o leite deve ser congelado. Hoje nós temos apenas 25 mães cadastradas, são aquelas que já são permanentes. E as nossas crianças todo dia estão nascendo prematuro, todo dia está chegando prematuro aqui para a gente, né? Para que a gente possa suprir essa necessidade que a gente está enfrentando no momento, seria necessário, em média, 40 mães doadoras. A seguir, aumenta o número de famílias de presidiários beneficiadas com o auxílio reclusão no governo federal. E por que a carreira militar ainda é um atrativo para muitos jovens brasileiros. Voltamos. A Previdência Social pagou em 2012 quase 450 milhões de reais em benefícios para dependentes de presidiários no Brasil. Esse foi o maior valor pago nos últimos anos. Isso é resultado do número cada vez maior de detentos no país. Muita gente não sabe, mas a família do preso tem direito ao auxílio reclusão, um benefício da Previdência Social. Porém, a desinformação faz com que os possíveis beneficiados não procurem o auxílio. O benefício de auxílio reclusão é para proteger a família do preso quando ele é preso. Porque quando ele é preso, ele não tem salário, fica a família desprotegida. E a ideia da Previdência é de proteção social, vai proteger a família dele. E muitas vezes a esposa, os filhos não sabem desse benefício e acaba prejuízo aí para essa família que precisaria desse apoio, dessa proteção e não tem, na verdade. Mas é bom deixar bem claro que esse auxílio é para a família, os dependentes do preso. O auxílio reclusão não é um benefício do preso, da pessoa que está presa. É um benefício dos dependentes do preso que tem a qualidade de segurado. Então, no momento em que é efetivada aquela prisão, aquele indivíduo preso, ele deve
possuir essa qualidade de segurado, e se ele estiver devidamente segurado pela Previdência Social, esse benefício, portanto, irá ser destinado aos seus parentes, no caso a esposa, no caso os filhos, a companheira, no caso o enteado, se estiver cadastrado, pode ser também os pais, se forem dependentes daquela pessoa. É necessário que o detento tenha contribuído com a Previdência e o último salário deve ser igual ou inferior a R$ 971,78. O auxílio só abrange presos do regime fechado e semiaberto. Não tem direito o detento que já receba outro benefício do INSS de 3 em 3 meses. Os dependentes devem comparecer a uma agência da Previdência Social. O dependente, quem está recebendo o benefício, tem que apresentar a cada 3 meses uma declaração de cárcere do local onde ele esteja recolhido, pode ser até numa delegacia policial, né, não seja ainda condenado judicialmente, basta que ele esteja preso. Ela precisa levar uma declaração desse órgão onde ela estava preso, ou na delegacia ou no presídio, de 3 em 3 meses, e esse benefício será mantido até o momento que ele for solto. Foi aprovada na última quinta-feira a extinção dos 14º e 15º salários dos deputados estaduais cearenses. O mesmo havia sido feito lá com os deputados federais em Brasília no mês de fevereiro. Atualmente, um deputado estadual recebe R$ 20.042 por mês. Os salários extras eram considerados uma espécie de ajuda de custo pagos nos meses de janeiro e dezembro. Agora eles só terão direito a salário extra no primeiro e no último mês do mandato. Com isso, a Assembleia Legislativa do Ceará deve economizar, pode crer, mais de R$ 1.800.000. Nada mal. Seria bom se esse dinheiro fosse investido, é claro, como sempre, em saúde e educação nos municípios cearenses, não é? Está tramitando no Senado Federal um projeto de lei que regulamenta a criação de instituições de ensino superiores comunitárias, uma prática que já existe em outros países e até mesmo aqui no Brasil. Veja só. Uma faculdade para estudantes carentes que não podem pagar por um estudo privado e nem alcançaram resultado para estudar na rede pública. Aprovada pela Câmara dos Deputados no final do ano passado, a proposta autoriza as comunidades a receberem diretamente recursos públicos para suas atividades. Nós temos no Brasil uma experiência, a meu ver, muito exitosa, que são as universidades comunitárias de Santa Catarina. Realmente, vários municípios têm essas faculdades. Ela realmente traz um benefício muito grande, porque ela leva para o interior o benefício da interiorização do ensino superior, e você tem uma possibilidade de distribuir melhor no território, no caso específico de Santa Catarina, e envolver a comunidade, porque ela dá o valor e pode dar a sua contribuição. A iniciativa é importante porque qualquer mecanismo que venha dar maior oportunidade aos jovens de educação é muito bem-vindo. Então, acredito que somando a rede que já existe, isso vem dar um critério de maior possibilidade, de mais oportunidades a todos os jovens do Brasil. O projeto lista características básicas de uma universidade comunitária, onde as verbas repassadas pelo poder público sejam aplicadas na prestação de serviços gratuitos à população. Mas é preciso atentar que o local deve ser bem capacitado em estrutura e qualidade de ensino. É dinheiro derivado do ente público e deve ser prestado um serviço de excelência e qualidade, e também os cuidados necessários, como a prestação de contas, a clareza, como distribuir esse projeto. Os estudantes universitários acham positiva a ideia, pois acreditam ser uma forma de ter oportunidade de estudar. Facilitaria mais as pessoas dessas comunidades a um estudo, a uma faculdade, entendeu? Já que elas não podem pagar, mas que está ali inserida. Eu acho interessante que as pessoas carentes possam ter acesso a esse nível. Bem importante, né, o Estado, o governo incentivar, né, as comunidades mais carentes a ter universidades ou até mesmo curso técnico, né, nível médio, para estar incentivando a juventude, né, de hoje. No nosso país, a carreira militar continua sendo muito atrativa para jovens que se preparam para uma vida mais rígida. São muitos os que sonham em investir uma farda do Exército, da Aeronáutica ou ainda da Marinha. Uma das formas de ingressar na carreira militar é pelo alistamento, que começou em janeiro e vai até o mês de junho. Confira aí. Este é o soldado Carvalho.
O jovem de 19 anos ingressou no Exército ano passado, quando participou do alistamento militar obrigatório. No começo, desde criança, eu tinha um sonho de servir. Entrei por forma de alistamento, me alistei com 17, incorporei e estou realizando um sonho. Depois de cumprir os 10 meses de serviço, sendo destaque entre os soldados, o rapaz já faz planos. Quer continuar na corporação. Pretendo seguir carreira sim, porque para mim eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser militar. Acho que já está na minha personalidade, meu sangue. A carreira militar ainda é um sonho para muitos brasileiros, mas essa consultora de recursos humanos ressalta que não é qualquer um que se encaixa no perfil. Isso porque o estilo de vida é bem diferente das outras profissões. Para seguir a carreira militar, existem alguns requisitos. Por exemplo, quem não gosta de disciplina não é uma boa ir para a carreira militar, porque a carreira militar ela tem muita obediência e hierarquia, disciplina, regras, horário rígido. A principal missão das Forças Armadas é manter a soberania do país. Por isso, o serviço militar é de grande importância nacional. O alistamento deste ano vai até o dia 28 de junho. Ele deve ser feito para quem completar 18 anos até o final de 2013. Completou 18 anos, pode ser janeiro, pode ser agosto, pode ser dezembro. Naquele ano em que o jovem completa 18 anos, ele tem que se alistar. Como é que se processa o alistamento? Ele comparece, ele procura a junta do serviço militar mais próxima da sua residência e já vai iniciar o processo de alistamento. As mulheres são dispensadas, mas os rapazes, inclusive os portadores de necessidades especiais, têm que se apresentar na junta de serviço militar para ter a documentação em dia, sob risco de punições civis. Os documentos necessários para o alistamento são uma foto 3x4, certidão de nascimento ou casamento e o CPF. Tudo original. Vamos supor que eu não cumpra alguma etapa do meu processo de alistamento militar, de seleção ou de incorporação. Eu não poderei tirar passaporte, eu não vou poder fazer um concurso público, eu não vou poder estudar numa escola pública, eu não vou poder, se eu tiver uma empresa, vender o meu produto, o meu serviço para um órgão público, uma instituição pública. Todos os anos, além do processo de incorporação de novos soldados, vagas são abertas através de concurso público. Para quem deseja entrar desde cedo na carreira, existem instituições de ensino especializadas. São elas EPICAR, ESPECEX e Colégio Naval, além dos cursos superiores militares, onde há formação de oficiais. As vagas são bastante disputadas. Então nós vemos o conscrito, que não é soldado, ele chegando no seu traje civil no quartel, e a gente sabe que ele vai enfrentar no próximo mês, nos próximos 2 meses, 3 meses, ao longo do ano que se inicia para ele, uma etapa que vai exigir bastante dele de superação, de desafios, de enfrentar as dificuldades normais e de ter mais responsabilidade. Depois do intervalo, vamos ver que por trás da tradição da queima do Judas, comum à Semana Santa, muita gente lucra com a confecção dos bonecos de pano. Continue aí que a gente volta já. Já voltamos com a União Brasil Especial deste domingo. A Organização das Nações Unidas divulgou um relatório assustador, prevendo que daqui a 37 anos o nosso planeta estará em um grande caos ambiental. As estimativas apontam que em 2050, mais de 3 bilhões de pessoas estarão vivendo em situação de extrema pobreza. Desse total, 155 milhões estarão aqui na América Latina e no Caribe. A grande causa desse colapso é a grande poluição humana, aliada à exploração da natureza, seja pelo desmatamento, seja pelo consumo de combustíveis fósseis, como o petróleo. O relatório do Desenvolvimento Humano 2013 mostra que os países e as comunidades pobres serão os principais afetados com a limitação da agricultura, o acesso à água potável e ainda a limitação do saneamento básico. Tudo isso preocupa, é claro, já que os países se dizem investir mais em iniciativas sustentáveis.
A China, por exemplo, prometeu cortar as suas emissões de dióxido de carbono por unidade de PIB em 40% até 2020. E nós aqui no Brasil, que estamos no chamado País Verde, é que precisamos mesmo mudar o nosso comportamento se ainda quisermos superar essa crise anunciada pela ONU. Quanto tempo você leva para chegar ao trabalho? 30 minutos? Uma hora? O trânsito das grandes cidades praticamente não permite que a mobilidade seja ágil. Uma pesquisa mostrou que Fortaleza, por exemplo, está em 8º lugar no Brasil quando o assunto é tempo de deslocamento de casa para o trabalho. Se engana quem acha que o trânsito caótico de uma grande cidade como Fortaleza não afeta os motoqueiros. Seu Francisco Nonato que o diga. Eu moro aqui na Parangaba, para eu chegar na Bezerra de Menezes, eu demorei na faixa de mais ou menos uns 50, quase uma hora. Coisa que eu tiro quando não tem o trânsito, vamos dizer um dia de domingo, eu tiro dentro de 10, 12 minutos. A pesquisa Tempo de Deslocamento Casa-Trabalho no Brasil, de 1992 até 2009, realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostrou que a média do fortalezense para se deslocar de casa para o trabalho é de 31 minutos. A maioria desses cidadãos utiliza o ônibus como transporte. Quanto tempo você leva para ir da sua casa para o trabalho, por exemplo? 40 minutos. E eu moro perto do meu trabalho. Com esta média de tempo, não somos o primeiro lugar no ranking brasileiro. Este é São Paulo, que vem seguido do Rio de Janeiro, Recife, Distrito Federal, Belo Horizonte, Salvador e Curitiba. Fortaleza se encontra apenas na 8ª posição. Mas isso não quer dizer que estamos bem. O programa de transporte urbano, né, que está sendo implantado na cidade, e como as obras aí já foram retomadas desse primeiro corredor, o grande objetivo dele é priorizar o transporte coletivo para aumentar a velocidade operacional desse sistema e diminuir o tempo de viagem para o usuário. Belém e Porto Alegre estão como exemplos em último lugar neste ranking. Para tentar melhorar a situação em Fortaleza, recentemente foram implantados corredores e faixas exclusivas para ônibus. Em breve deverá haver uma pista exclusiva para os transportes públicos do terminal de Antônio Bezerra até o Papicu. Por isso, por enquanto, a fiscalização está sendo feita apenas para educar. A fiscalização eletrônica na Bezerra de Menezes já está instalada, está em caráter de teste para poder definir os critérios de autuação. E depois de definir esses critérios, vamos começar um período educativo em que o condutor receberá uma notificação informando que foi identificado que ele estava trafegando nas faixas para ônibus, para ele não cometer isso e depois de um período ser realmente efetivado a punição, né? O mercado imobiliário é muito atrativo para a economia porque existe muita demanda de gente querendo morar e também de gente querendo investir. Seja qual for a intenção, é sempre bom ficar um olho no imóvel e o outro no contrato. Se você não quiser, é claro, ter muita dor de cabeça. O que você procura quando está atrás de um imóvel para comprar? Além da localização que você está buscando, você tem que pesquisar bastante. Em primeiro lugar, você tem que certificar se é bom, né? Se está em qualidade de compras. Comprar um imóvel pode ser um investimento alto e também muito bom. Se você tem um dinheiro e não tem certeza de onde investir, eu aconselho sempre que invista em imóveis. Porque o investimento no imóvel, ele dá uma margem de segurança e um retorno que vale a pena e lhe deixa tranquilo. Fazer negócio, principalmente quando o valor é de grande proporção, como no caso dos imóveis, pode ser arriscado. Para ter certeza se o escolhido é realmente uma boa compra, se a situação do imóvel em questão está regular, nada como uma consultoria imobiliária. Investir em imóvel não é um investimento barato. É diferente porque você não investe com R$1.000, R$2.000, R$10.000. Você precisa de valores mais elevados. Hoje já existe uma série de recursos jurídicos e tributários também que dão mais segurança para o comprador. Ticiana é dona de construtora e sempre que compra imóveis, busca uma consultoria. Se o imóvel não estiver totalmente desembaraçado, juridicamente perfeito, como a gente chama, né, no mercado imobiliário, é muito difícil você conseguir
o financiamento bancário. O Brasil inteiro sofreu um boom imobiliário nos últimos tempos. Embora a venda de imóveis tenha dado uma estabilizada, o setor continua aquecido. A redução da taxa de juros ao longo dos últimos anos, que fez com que a possibilidade, né, de comprar imóveis facilitasse bastante, e a disponibilidade de crédito, principalmente internacional, que fortaleceu o crédito dentro do país. Em Fortaleza, o preço médio do metro quadrado cresceu bastante, chegando a R$ 5.000 em áreas nobres. E isso, de certa forma, fez com que parte significativa dos indivíduos que, num segundo momento, poderiam comprar os seus imóveis, tivessem uma certa dificuldade. Faz parte da tradição que foi criada na Semana Santa a queima do Judas, no sábado de Aleluia. Aí, por trás desta prática, existe um mercado informal de produção de bonecos de pano que só funciona nesta época. E é uma ajuda e tanto no orçamento de gente como a dona Regina, que você vai conhecer agora. Mais do que tradição ou simplesmente diversão, a malhação do Judas tem um significado religioso forte na Igreja Católica. Isso é apenas um folclore, uma tradição, mas que no fundo exprime algum sentimento que está presente na pessoa humana. O sentimento de revolta contra toda forma de insinceridade e de traição. Há 10 anos, a casa da dona Regina se transforma em uma verdadeira fábrica de bonecos. Eles estão por todos os lados. Tá aí, sapatos, temos enchimentos, uma verdadeira bagunça que ela adora. Mantendo a tradição, no último ano, o personagem mais pedido era o Geraldo, jogador de futebol. E este ano, quem será? Esse ano estou sem opção ainda, não tenho uma opção de personagem. Mas sempre eu faço personagem, mas ainda vou ver aí pela internet o que eu posso fazer. O pai do Judas desse ano seria meu cunhado Adriano, que está aqui perto de mim, porque ele enche meu saco. O nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, porque apesar de eu ter votado nele, ele por trás deve estar escondendo muita coisa do nosso país. Robério, irmão de Regina, é que ajuda no enchimento dos bonecos. Ele é deficiente visual e diz que a confecção é a chance de ocupar o tempo, ganhando ainda um dinheirinho extra. Tem que fazer a estrutura do bicho todo direitinho para não ficar errado, né? Para não ficar errado, não ficar aleijado, né? Ter problema de feiura. O boneco finalizado é vendido por dona Regina a R$ 40, mas nos sinais de trânsito onde é revendido, o preço chega a 80. A montagem dos Judas de dona Regina começou na segunda-feira passada. Esse ano eu estou na faixa de uns 100, mais ou menos. Mas de vez em quando aparece. Agora eu ganhei doação de 2 camisas, um sapato. Padre Clairton diz que, especialmente nesse momento vacante que vive a igreja, com a renúncia de Bento XVI, a malhação de Judas deve servir para reflexão. É bom a gente também tirar essa lição, para que cada um olhe nesse tempo de Quaresma, de Semana Santa, então, se também está correspondendo à confiança que as pessoas depositam nela, a confiança que o próprio Deus depositou em cada um de nós. Aliás, a brincadeira da queima do Judas também é perigosa. Ainda temos muitos dias para a Semana Santa, mas é sempre bom ter cuidado, principalmente com as crianças. E a gente vai fechando a nossa edição especial deste domingo. Você sabe, amanhã ao vivo, a gente volta com a União Brasil e as notícias do dia para você comentar por telefone ou pela internet às 6 da noite. Um ótimo resto de domingo e um bom começo de semana. A gente se vê. União Brasil, informação além da notícia.